Vamos lá então para mais um negócio de viagens. E hoje, pela segunda vez, eu acho, ou mais, né? Porque a gente já se conhece há um tempo, estamos com a Jaisa da Análises Digitais. É isso aí, bem-vinda. Muito obrigada. Mais um ano estamos juntos. Acho que a gente já está aí numa jornada de uns 5 Pois é, anos por isso que eu me já, perco né? quantos podcasts já aconteceu. Bom, graças a Deus, vários, né? Que venham mais outros vários, porque Isso a aí. parceria, quando é boa, Tá indo, né? continua. E deixa assim, acho que é legal pro pessoal entender, acho que é importante esse podcast ser uma atualização, né, do que a gente conversou no último, do que você vem fazendo com as agências, com gestores, com as empresas aí. E aí eu quero começar te perguntando o seguinte: o que que não funciona mais no tal do marketing em 2026? Assim que vocês já colocam lá um, né, não aceita mais. Olha, eu acho que principalmente o que não se aceita mais é ser raso, tá? Acho que o algoritmo muda, as métricas mudam, o que tá em visibilidade muda, mas o que não dá mais é para continuar sendo raso, tendo aquele perfil que é um panfleto, tendo aquela coisa fria que é preço, promoção, destino, principalmente o pessoal que trabalha aqui com viagens. Então, o que não dá mais para ser é raso. Tem que se aprofundar na conexão com as pessoas. No final de contas, como a gente diz, quem faz o Pix são as pessoas, né? E deixa eu te perguntar, falando de IA, tu acha que melhorou ou piorou isso aí? A tecnologia ela é sempre uma coisa boa, então ela nos dá vários benefícios, mas as pessoas têm que entender como usar. Eu acho que ficou mais nítido o quanto as pessoas continuam querendo ser rasa, porque vamos ali no chat GPT, falam, por favor, quero 10 conteúdos, e às vezes não... Aí é sensacional, eu sou uma fãzona de AI, eu uso diariamente celular no computador, mas tem que saber pedir, tem que se aprofundar, inclusive, em saber usar as ferramentas que estão disponíveis, né? Concordo, porque no fim a IA é mais uma ferramenta para criar conteúdo. A pergunta, o contexto, o objetivo, eu tenho que direcionar. Se eu chegar lá e falar, cria o conteúdo da semana, qual é o contexto que ela tem para fazer alguma coisa útil, né? Exatamente. Eu acho até assim, a, a diferença entre um perfil e outro é a pessoa que está por trás. Porque a viagem, o destino, é sempre o mesmo destino, é o hotel, é algumas coisas. Quem vai fazer a diferença é a visão daquele agente, daquela agência que está fazendo o roteiro ou a viagem para você. Então, a pessoa precisa entender o que você pensa. E até quando você vai conversar com a IA, é importante que você traga os seus jeitos de falar, o que é importante, frases de efeito que você costuma falar no seu atendimento. Gente, uma dica muito importante e bacana sobre conteúdo, tá? Se você falou com uma pessoa no seu atendimento pessoal, boca a boca, tete a tete, aquilo é um conteúdo. As dúvidas que a pessoa tem precisa estar no conteúdo. As pessoas querem muito colocar o destino bonito, colocar o panfleto, o pacote, e às vezes esquecem do que realmente faz alguém se conectar contigo. Show. E perguntando o outro lado, assim, e por que tem tanta empresa boa, tanto profissional bom que não consegue dar certo? A gente falou desse que é raso, que às vezes ele é raso porque ele não sabe mesmo, ele tá só ali metido. Mas tem esse cara que é bom, que tem 10 anos viajando, conhece o mundo, fez 10 voltas ao mundo. O que falta para ele dar certo? É um fenômeno bem comum no digital, tá? Pessoas que são muito boas na entrega, no offline, na entrega em si, na execução do trabalho, na execução do serviço, mas elas ainda não conseguem comunicar isso de forma clara nas redes sociais. Às vezes, dependendo, às vezes, até vamos dizer assim, da faixa etária das pessoas, as pessoas um pouco mais antigas, elas têm essa dificuldade de entender o meio digital como um meio de trabalho sério. Às vezes as pessoas têm um preconceito sobre, vou virar influenciador, vou virar blogueiro. E, de certa forma, sim, mas não desta forma rasa que às vezes as pessoas querem. Não vai perder credibilidade. Mas o que eu vejo é que é realmente isso. Às vezes as pessoas não conseguem traduzir em conteúdo o quão bom e o quão é valioso aquilo que elas entregam. É falta de clareza isso. Porque eu vejo que existe assim, o cara que é bom, ele tá olhando um perfil que muitas vezes de alguém que tá começando agora,
que tá mais moderninho, e aí o cara que é bom, ele larga toda a experiência dele de 20 anos e começa a fazer algo mais moderninho, que daí ele perde pro cara que é novo, que tá acostumado a fazer aquilo. Ou seja, ele pega a experiência dele de 20 anos, que ele poderia te entregar e dizer, olha, vocês como agência conseguem transformar isso aqui em algo legal para mim? Ele fala, não, eu quero fazer a dancinha, eu quero fazer o videozinho, quero mostrar umas paisagens lá bonitas do Bariloche, né? Eu vejo muito isso. Eu acho muito importante, assim, eu acho que o marketing, ele acaba sendo, se a empresa fosse um corpo humano, eu acho que o marketing está muito ligado com a psique, com quem eu sou, onde estou, sabe? Porque é preciso que a pessoa entenda que precisa haver uma convergência entre quem ela é, de verdade, e esse moderninho. Tu pode se inspirar, mas tu tem que trazer para a tua realidade, para a tua forma de falar, porque no final a pessoa vai chegar num atendimento, vai chegar para comprar alguma coisa de você, e ela não vai conseguir olhar as duas coisas na mesma pessoa. E não tem que mentir, não tem que fazer grandes coisas. Tem só que ser claro, olha, eu sou fulano, eu faço isso, minha entrega é isso, eu já vivenciei isso. Eu vejo que, principalmente o pessoal que eu acompanho, às vezes, querem postar a foto da emissão da passagem. E eu digo, gente, por que vocês não abrem a câmera e dizem, olha, esse cliente, quando chegou para mim, ele estava procurando um destino assim, ou ele estava querendo uma viagem que tivesse isso, eu pensei nisso, esse voo, eu pensei no horário, eu pensei na conexão. Porque hoje tem várias coisas que tu pode acrescentar dentro de uma viagem. Então, por que tu não trazer o como você pensa, como você viu, por que você escolheu, por que esse cliente ficou satisfeito com essa passagem? A passagem lá, crua e nua, não faz sentido nenhum, gente. Então, o que eu vejo, assim, ainda é que as pessoas têm uma barreira muito grande com conversar com a audiência. E o pulo do gato é exatamente isso, conversar com a audiência. Perfeito. Tu sabe que a gente não combinou isso aqui, mas eu também defendo isso. Na verdade, eu falo, o Stories tem um nome porque é para contar história. Então, não adianta largar uma... E assim, vamos lá, eu postei uma passagem para o Chile. Tem um cliente que vai dizer, nossa, ele só vende passagem barata, eu queria Estados Unidos. E tem aquele cliente que vai dizer, nossa, eu realmente queria isso. Mas quando eu conto a história, olha, esse cliente juntou dinheiro por um ano, ele queria para um lugar, a gente conseguiu um passeio, o filho dele vai ver neve pela primeira vez, o filho acabou de se curar de uma doença, pronto, eu estou criando agora um negócio gigantesco. E aí a pessoa vai lá e posta uma passagem, posta um check-in, tá feito, suporte. Na verdade, eu não gostaria de falar com suporte, né? Eu compro um lugar para não ter suporte. Só que se você me conta, eu passei 40 minutos, porque mudaram o voo, porque... Eu digo, legal. Só que as pessoas pegam esse, né, algo que sem contexto não é legal. Não é legal. E tem tanta coisa assim do dia a dia, da execução em si, que para o cliente... Porque, na verdade, as redes sociais estão ali para ajudar na tomada de decisão do cliente, tá? A venda, ela é função do setor comercial. O marketing, ele é para atrair e a rede social está ali para auxiliar a pessoa a tomar uma decisão. E o que faz a pessoa tomar uma decisão? Poxa, eu não quero, se der algum problema na minha passagem, passar 40 minutos com a companhia aérea. Eu não quero, se tiver remarcação, que eu tenha que pensar no que eu vou resolver. Eu não quero chegar lá e talvez ficar sem o passeio. Então, ela precisa entender o que ela está levando nesse combo todo de atendimento, se é o suporte, o que é o suporte, o que já aconteceu que você resolveu. Porque é sobre soluções de problemas. Se ela acha que a solução do problema é comprar uma passagem, você não vai ganhar de CVC, não vai ganhar de grandes players que estão aí com, enfim, lucro, várias negociações, né? Show. Eu ia te perguntar isso, em que momento que começa a venda? Você vê assim, falando de digital. Olha, a venda, ela é um conjunto de fatores, tá? E voltando para o corpo humano, se a empresa fosse um corpo humano, a venda é outra parte do corpo, não é a mesma parte do marketing. Mas o marketing, ele ajuda exatamente nisso, na decisão, ele ajuda na compra, que faz com que a pessoa decida mais rápido. Então, você ter um conteúdo claro, você deixar bem claro o que você resolve, vai fazer você ter um atendimento mais fácil. Mas o que também entra em consideração numa venda? O quanto você atende esse cliente depois que ele entrou da porta para dentro do teu estabelecimento. Qual é a porta para dentro do meu estabelecimento digital? O meu WhatsApp, a minha caixa inbox. Oi. A conversa. Exato. Que as pessoas, às vezes... E isso, já vou dar uma antecipada aqui, falando sobre anúncios. As pessoas querem anunciar
E elas não se preparam para lidar com o aquecimento e a filtragem de pessoas. Porque quando tu espalha para a grande massa, vem de tudo. Vem curioso, vem de tudo. Tu tem que ter essa madureza de aquecer e filtrar clientes, porque às vezes ele não está naquele momento da compra. Hoje em dia se fala muito sobre o funil de vendas não estar mais na forma de funil de hoje, a jornada do cliente ser em momentos de decisões. Então, às vezes, a gente perde essas janelas de momento de decisão. E isso precisa de um acompanhamento da parte comercial, que às vezes as pessoas não querem fazer, querem botar anúncios e dizer, vende sozinho. Não funciona assim, né? E o pessoal quer terceirizar o marketing, porque eu quero cuidar do atendimento, mas eu não deixo ninguém cuidando das vendas. E aí o cara fica perdido lá. Principalmente mensagem de final de semana, né? Ele mandou sexta de noite, você responde segunda-feira de manhã, ele já comprou, já mudou de ideia, já casou, já teve um filho, já comprou uma bicicleta. E aí a culpa é do marketing que trouxe lead ruim? Exatamente isso. As pessoas precisam entender que o meio digital, quem compra no digital, ele tem um perfil diferente de quem compra numa loja. A pessoa normalmente quer uma coisa mais ágil, quer resolver, quer saber, quer fazer. O WhatsApp é uma coisa que a gente tem que responder na menor janela do tempo possível, nem que seja uma automação. Olha, o nosso horário de atendimento é tal, deixa aqui tal coisa. Mas, às vezes, as pessoas elas não querem ter um mínimo de trabalho, e aí não tem como, porque ninguém é bom no que faz pouco. Então, se tu atende pouco, tu não vai ser bom em atender. Se tu grava pouco conteúdo, tu nunca vai ser bom em gravar conteúdo. Então, tem que fazer o máximo possível para tu errar rápido, consertar rápido, e aí é só sucesso. Show, perfeito. Sabe que eu tenho feito uma ação que eu faço diariamente, tá na minha agenda. Tem um tempo de 10 minutos, onde eu busco todo mundo que me segue e tem milhas no nome. Então, se você me seguir, tem milhas, eu já passei por você em algum momento. E aí eu vou olhar que tipo de conteúdo que você está criando. 90% não cria nenhum, porque eu não faço ideia do porquê. Na minha cabeça, pode não criar conteúdo só se ele está aposentado, porque fora isso, né, todo o resto deveria criar. E aí esses que criam, entra muito no que você falou. Ou o cara compartilha algo de qualquer jeito para não ficar sem compartilhar. Mas tem gente que posta todo dia. Esse pessoal que posta todo dia e mesmo assim não tem resultado. Se tu fosse fazer uma análise hoje, como é que começa pela onde? Pelo nome do cidadão? Pelo quê? É que, na verdade, aí entra diretamente o posicionamento, né? O nome ali, como ele se posiciona, se ele tem milhas ou não no nome. Às vezes as pessoas... Eu vejo também o pessoal que quer ser agência de viagem, não quer falar de milha, não quero que seja associado. Mas por quê? Se é um serviço que pode ser agregado de outra forma, sabe? E eu vejo que falta clareza exatamente no básico. Quem eu sou, o que eu faço para quem eu faço e como eu faço meu contato. Repetir isso diariamente, né? Porque Exato. marketing é repetição. Exato, e as pessoas fogem, às vezes, as pessoas às vezes querem procurar um curso mirabolante, o gancho dos 3 minutos, mas às vezes as pessoas não querem fazer o básico, que é tipo mostrar o rosto. Na agência, às vezes, vez por outra, me chega as pessoas com a seguinte pergunta: quanto que eu preciso investir mais para ter mais resultado? Às vezes, tu pode investir 1 milhão e não ter o resultado, porque tem uma parte que a gente não pode fazer pelo cliente, que é a parte dele, que é o rosto dele, que é a forma dele. Afinal de contas, a agência não vai atender o cliente. Quem vai atender o cliente é a empresa. Então, não adianta, a gente vai trazer uma visão sobre comunicação, sobre essa parte técnica, mas ainda quem é tu, é tu. Então, a pessoa tem que gravar conteúdo, tem que aparecer. Antes de pensar em investir num anúncio, em investir num vídeo bonito de paisagens, as pessoas podem abrir a câmera do celular e fazer elas mesmas, às vezes, uns stories. Não tenho confiança de gravar Reels, não sei editar. Ok, abre os stories, começa a conversar, cria um destaque. Começa por alguma coisa. Se não fizer e não repetir, não vai ficar bom. Ninguém é bom no que faz pouco. Então, se você não começar por algum lugar... Eu sei que é desafiador, tem a questão da vergonha, que é uma coisa que eu não entendo, porque vergonha, aquele ditado é derrubar e não conseguir carregar, eu não tenho ditado assim. Gente, ninguém tem que ter vergonha de trabalhar, de vender, de falar bem de algo que, primeiro, realiza sonhos de outras pessoas, realiza o sonho da tua família, porque se tu está mais em casa, tu está presente, se tu tem uma flexibilidade. Então, isso não pode ser vergonhoso. Começa por aí. A gente sabe também que, às vezes, as pessoas não têm direcionamento, às vezes falta clareza no que faz. A gente está aí para ajudar. Mas tem muita coisa que a pessoa pode fazer por conta. E, principalmente, não custa nada abrir a câmera do celular e falar com
com a audiência. E tu sabe uma coisa que eu faço e falo, e que é bem o que tu tá falando, né? Parece que a gente combinou antes aqui. Não, a gente chegou 3 minutos antes de começar a gravar. Que é o quê? Por que eu atendo, por exemplo? Eu tenho uma pessoa que atende, mas se a pessoa colocou lá que ela quer mentoria, sou eu que falo com ela. Aí tem gente que não acredita. Não deve ser o Marrone. Aí eu mando uma foto, mando um vídeo, mando uma coisa. E eu explico o seguinte, eu vou trabalhar contigo 1 ano. Se você ficar falando com o meu vendedor, que sinceramente vai dizer qualquer coisa para te vender, porque ele quer vender e ganhar a comissão dele, para depois passar essa bucha para mim, que eu vou ter que te aturar 1 ano, não vai dar certo. Então eu já tô tirando a tua ilusão daqui. Aí vamos lá, vocês fizeram um super marketing, atendemos em qualquer horário, não sei o quê. Aí o cliente manda mensagem 8 da noite, você xinga ele, diz, olha, me chama na segunda que hoje eu não posso... Peraí, mas eu acabei de ver um marketing lá falando que atendia super querido. Aí agora você tá me dizendo que você não pode? E vamos lá, vocês são agências, criam conteúdo para um monte de gente. Com frequência, o dono não lembra do que vai ser postado. E aí? Olha, eu vou dizer assim, são raros, mas eu tenho alguns clientes que às vezes nem aprovam o cronograma. A gente segue fazendo o que quiser. Se for para não fazer, ele vai dizer. Mas às vezes eles nem leem. Não leem a legenda, não leem nada. Aí depois que subiu, mas isso não era bem assim que eu pensava. Então, é essa questão de que as pessoas querem terceirizar coisas. E mesmo quando tu terceiriza algo, existe a tua parte, tu tem que se envolver. Outro dia, hoje eu não sei o que vai acontecer, eu tô com vários ditados. O olho do dono que engorda o boi. Não adianta, gente. Vocês têm que participar. É até assim uma coisa que eu não deveria dizer como uma agência, que as pessoas não deveriam terceirizar a comunicação, porque ninguém se comunica como tu se comunica. Eu posso escrever um texto lindo, criar um conceito, mas foi exatamente o que tu falou. Quando eu chego na frente do cliente, se a pessoa não está com essa expectativa alinhada, e isso é uma parte que, lá no Método Foco, a gente fala que é a oferta. A pessoa tem que entender o que ela vai receber e da onde ela vai sair, para onde ela vai chegar. Porque isso dá uma percepção de valor ou não. É aí que tu consegue vender um ticket legal. Então, tudo é uma engrenagem, tudo tem um porquê. E, às vezes, as pessoas só querem, tipo, posta aí, faz aí. E aí, depois chegam na reunião, por que não está dando resultado? Ninguém compra de mim do Instagram. Mas, amado, você nem aparece. Você não quer botar uma foto sua. Você nem abre o Instagram. As pessoas, às vezes, não quer tirar foto. Não tira foto, mas... não gosto de foto de A. Mas, então, tira foto. Mas faz alguma coisa. Eu, como agência, a minha obrigação... tá? Isso é como eu penso. A minha obrigação é me virar do jeito que dá. Com o que me dão. E com o que não me dão. Se você não me dá nada, eu vou me virar, vou dar um jeito pra fazer. Hoje a gente, graças a Deus, tem IAs maravilhosas com fotos aí que a gente consegue colocar as pessoas bem realistas. Mas, assim, tu tem que aparecer de alguma forma. Tem que aparecer. O ideal é que tu mantenha a conectividade com o teu público. Mas, se você não quer, tem outras coisas que vão fazendo. Mas também isso vai influenciar no resultado. Não pergunta por que não está dando certo se você está se negando a fazer o que eu estou te dizendo como especialista. E eu estou te dizendo, aparece. Sim, você tá fazendo isso baseado em outros muitos clientes e muitos anos que vocês têm disso, né? Eu vou dizer uma coisa, pessoal. Quando a pessoa que é dono do estabelecimento, dono do negócio aparece, as visualizações triplicam nos posts que aparece, às vezes, a foto da pessoa. Então, por que... Se o teu intuito é engajamento, se o teu intuito é a curtida, se o teu intuito é crescer perfil, por que você está negando a fazer uma coisa que os números falam que está aqui, eu estou te mostrando? E a pessoa vê isso no final de semana, né? Ela postou a foto com o filho no final de semana, 1.500 visualizações. Aí, na segunda-feira, ela tocou um panfleto, 70. E aí, ela não consegue fazer uma conexão, dizer, então quer dizer que se eu botar o meu filho... Né? Nem vou dizer que são detalhes, porque não são detalhes. São duas comparações. É domingo com segunda. Eu vejo isso, pessoal. Domingo posto um monte de coisa, segunda-feira... As pessoas ainda têm essa visão de que eu tenho que parecer alguma coisa que eu não sou nas redes. Então, elas ficam muito nessa barreira de tipo, não vou parecer profissional. Ou, às vezes... Outra coisa, né? Pelo amor de Deus, vocês não dão conta nem de um perfil, vocês querem ter 2, 3. Nossa, esse é um Por problema. favor. Esse é um problema... Então, assim... avança essa coisa de não vou parecer tão profissional. Você é quem você é. Se você é mãe, e no trabalho você vai ser mãe. Se você precisar atender o telefone da escola do seu filho num atendimento, a pessoa vai ter que entender. Então, não tem que ter vergonha de ser quem se é. Não precisa, eu preciso de uma máscara. Não, tem coisas que, pelo posicionamento, faz sentido e não faz sentido. Agora, gente, às vezes as pessoas elas ficam muito cri-cri numas coisas que só faz. Só abre a câmera e vai falar, e depois a gente analisa os números e vê o que é melhor.
Sabe que analisar um número que você falou é maravilhoso. Porque, por exemplo, a pessoa tem 400 seguidores. Ela vai fazer um stories. Vai ter 4 pessoas vendo. Ela tá preocupada que o chinelo apareceu. Foram 4. Se você apagar, essas 4 não vão lembrar mais de você. Outra coisa é bem interessante, assim, só 90 pessoas viram. Amado, você sabe quanto é 90 pessoas dentro de uma sala? A pessoa não fala com isso na semana. Você consegue falar com 5 pessoas ao mesmo tempo? Não consegue. Numa roda, tu não fala com as 5. Você escuta 2, 3, aí outra fala. Então, assim, 90 viram. Gente, 90 é um número muito bom. O que tu precisa é entender como transformar esses 90 em 9 que me mandam mensagem. Qual o próximo em 3 passo? Que fecham. É o próximo passo, só que as pessoas ainda querem pensar no passo lá da frente sem começar o básico, que é abrir a câmera e aparecer pelo menos no Stories. E tu sabe que, assim, a gente vai ter o nosso evento dia 17 e 18 de abril, que vai ser o Sul Milhas aqui em Porto Alegre. Vocês vão estar palestrando nos 2 dias. Nos 2 dias. E um dia a gente já está falando, né? Vocês comentaram com a gente, que vai ser uma ideia de checklist para o pessoal poder sair de lá com o que fazer. Falando de checklist, o que é importante ter, assim, se você fosse hoje mentorar um novo? Vou falar muito no Sul Milhas sobre o checklist, não vou entregar todos, mas eu vou dar 3 pontos básicos de qualquer perfil em qualquer plataforma, tá? Primeiro, foto do perfil. A tua família é bonita, a paisagem é legal, mas o perfil é teu, por favor. Uma foto nítida de você, com fundo claro, preferência claro, assim, que dê para ver que é você. Segundo, biografia. Gente, texto é legal, também tenho a minha fé, mas isso não diz nada sobre profissionalmente. O @ do marido. Gente, ou você quer um perfil profissional ou você quer um perfil pessoal. Então, uma bio lá com quem eu sou, o que eu faço, para quem eu faço e o contato embaixo. E eu acho que básico também é a primeira postagem fixada de quem sou eu. Quem sou eu mais profundo. Aí você fala sobre a sua família, você fala sobre a sua fé, você fala sobre o que você quiser. Mas a pessoa tem que entrar ali e dizer, essa é a fulana, ela faz isso. A fulana tem esses princípios. Me conecta. Gostei ou Pelo não gostei. menos isso, entendeu? Isso é o básico. Às vezes as pessoas querem trazer foto da família, foto dos filhos, foto da paisagem. Gente, se o teu posicionamento for esse, ele vai ser fraco e aí não. Tem que ter algumas coisas básicas. Isso. Tá, você comentou algo sobre o método foco. Na prática, ali, para quem está chegando agora, o que vocês fazem pelo cliente e até onde vocês vão? A gente percebeu, assim, ao longo desses anos dentro da agência, que as pessoas que não conseguem, às vezes, avançar, geralmente falta para ela algumas definições de início de empresa, assim, realmente. O método foco, ele é essa organização. Ele é uma parte que a gente trabalha dentro da mentoria. A gente faz análise do perfil atual, a gente trabalha o método foco, a gente traz, junto com a pessoa, uma construção de conteúdo para ela conseguir seguir sozinha. Mas o método foco, ele é o ponto zero. Por quê? Porque é ali onde a gente vai conseguir ajudar a pessoa a enxergar ela em uma frase, em uma definição, num pitch de vendas, o pitch de elevador, porque muitas pessoas vão nos cafés, no network, às vezes, mas o que você faz? Eu vendo passagem. Mas não é isso. Qual é a tua oferta mesmo? Eu tenho clientes, por exemplo, que eles são especialistas em primeiras viagens internacionais. Essa pessoa entende sobre uma coisa que a pessoa que faz viagem nacional, às vezes, não tem toda a manha. Então, por que não se posicionar? Por que não deixar bem claro isso? Então, a gente alinha o fundamento, a oferta, a gente desenha o monstro da persona, porque a persona, ela é o cliente ideal, não adianta. Fazer conteúdo, quando tu sabe para quem tu está falando, é muito mais fácil. Quando tu entende mais ali profundamente, assim, dor da pessoa, ou aspirações que ela tem, isso se torna muito mais conectivo e muito mais simples a conversa. E, por último, o objetivo, né? Porque, às vezes, as pessoas elas querem chegar nos 10 mil sem passar pelo primeiro 1.000. Então, às vezes, as pessoas estão iniciando um negócio e elas não têm uma meta, por exemplo, de falar para as pessoas que elas estão iniciando um negócio. Como é que você quer vender se ninguém sabe? Entende? Se teu vizinho não sabe o que tu faz, e aí tu quer aí, depois disso tudo organizado, agora você sabe quem você é, você sabe se defender em 30 segundos da sua empresa, e agora a gente vai lá na criação do conteúdo. Para a pessoa ideal do teu negócio, qual é as dúvidas dela, o que as pessoas te perguntam quando você atende. Aí nós vamos transformar isso em conteúdo. Isso é depois, antes a gente precisa de umas definições.
para a pessoa conseguir seguir sozinha, senão ela vai continuar, como você falou, ver o cara mais moderninho, querer copiar a coisa do cara moderninho e vai ficar raso porque não se conecta, não é ela. Ela não definiu o que é importante. E daí ela gasta tempo, energia, recurso, não tem resultado, e aí diz, esse negócio de marketing não é pra mim. Não funciona. Só que ano que vem vai ser a mesma luta, porque não vai voltar atrás. Talvez vai mudar a rede, não vai ser mais o Instagram, vai ser outra. Mas ainda assim, o conceito em si... E eu acho que todo adulto funcional deveria pensar no perfil mesmo pessoal como uma porta de quem eu sou profissionalmente. As pessoas têm que entender lá e saber o que tu faz, quem tu é. Porque é para isso que serve, é uma vitrine, de fato, sabe? Dá pra gente postar inúmeras coisas, enfim. Mas isso deveria ficar bem claro. Eu não consigo entender hoje quando as pessoas entram num perfil e não tem nenhuma biografia, nem quem eu sou, nem aonde eu moro, uma nem frase de um livro, só. Não, nem a frase de um livro, nem um pensamento. Ainda se tiver um pensamento, vamos ser filosóficos, vamos ser amplo, tá bom. Mas às vezes as pessoas não têm, ou por exemplo, às vezes as pessoas têm diversas ocupações. Eu trabalho num financeiro, mas eu tenho agência de viagem. E aí não quer postar nenhum nem outro, então fica naquele limbo. Não tem porquê, não tem que ter vergonha de trabalhar e de ser adulto funcional, gente. Tá tudo certo. E tu sabe que o que está acontecendo agora é uma mudança que começou já em 2025, 2026 está muito claro. Eu entendi, estou surfando essa onda, que é a história da rede social, ela está acabando. Ou seja, o teu filho, tua filha não vai seguir você. Ele só segue por obrigação, porque você pediu, porque senão ele não seguiria. Só que vem a rede de entretenimento, que é eu quero me perder lá dentro por meia hora. Então, eu preciso ver um conteúdo que me prenda lá dentro. Se você tentar me vender a cada conteúdo, eu paro de te seguir e sigo a minha vida com outro lugar. E essa adaptação, para quem não conseguia nem falar com o público, agora tem que entreter. Ou seja, eu não consigo conversar com uma criança. Agora tá vendo que eu tenho que entreter essa criança por 30 minutos? Complicou mais ainda a minha vida, né? Vai ficar mais difícil para quem se nega a começar. As pessoas têm que, às vezes, também largar o chicote da mão. Parar de se punir, dizer eu sou péssima, eu sou horrível, nunca vou conseguir fazer isso aqui e começar e se adaptar. Não tem uma regra. Tem o que funciona e tem o que não funciona. E o que funciona para mim, às vezes, não funciona para ti. E tá tudo certo, ninguém tá certo ou errado. As pessoas têm que ter essa malemolência de levar isso a sério até como uma parte de estudo. Você tem que estudar o que está acontecendo. Você tem que estudar o que engaja mais. A minha família engaja mais? Então, vou trazer conteúdo sobre família. Sim. Familiar. Eu tenho um dos meus clientes que a esposa dele é nutricionista. Por que não trazer uns conteúdos de assim, o que eu levo em consideração quando eu vou fazer uma rota gastronômica? Sim. Já que eu sou nutricionista, já que eu entendo. O que eu posso dar de dicas sobre dias de viagens onde tu quer manter dieta e não consegue. Sim, perfeito. Tem tanto assunto em cada coisa e as pessoas querem... o gancho dos 3 minutos. Gente, cria conexão com a tua base primeiro. Primeiro de tudo, a pessoa... Quando tu tem conexão com a pessoa ela vai pensar, ela vai decidir por ti mais fácil, porque tu vai estar na mente dela, tu vai falar alguma coisa que ela pensa, tu vai fazer ela vê que você sente coisas que ela pode, talvez, vir a sentir. Então, ela vai decidir por ti de forma mais fácil. Só que as pessoas querem continuar com o panfleto frio, não vai dar. Não vai conectar, vai estar ali. Tá bom, é uma empresa aberta, tá funcionando porque tem gente postando, mas é frio, não conecta. E assim, que tem uma pergunta que eu anotei para te fazer aqui, questão de preço e confiança. Porque eu consigo comprar uma passagem em Porto Alegre, São Paulo, de qualquer lugar. Entro ali, se não der, depois eu compro de novo, tá tudo certo. Mas um pacote para Disney, um pacote para Europa, 5 pessoas, 20, 30 mil, eu quero falar com alguém. Até porque eu não sei nem o que comprar, né? E precisa de visto, precisa de quê? Alguém tem que me ajudar. E aí, se você não tá aberto para isso, que você fica terceirizando tudo, vou comprar isso como? As pessoas, com certeza... O custo-benefício não tem a ver com dinheiro. Tá? As pessoas, eu não vou me lembrar agora, mas, enfim, valores sei lá, a terceira, que leva em consideração na tomada de decisão. A pessoa ela vai por confiabilidade, com certeza. Ela tem que entender que, se acontecer qualquer coisa, esta pessoa está apta a me auxiliar, a resolver um problema. Se eu me perder no outro país, meu amigo, se eu não falo um idioma, se eu não fico... Não vamos nem falar. E o pessoal já vai ter pensado no seu seguro, viu? Por favor, não vão viajar para fora sem seguro, né? E às vezes ele não sabia disso. Não Na Argentina, sabe. Por exemplo, Chile, assim, que dá para entrar sem, ou dá para dizer que tem e não ter.
E aí? Aí Mas quebra a perna lá esquiando. Tu Eu faz o quê? vejo assim, uma coisa que me atraiu no mundo das milhas, e até a gente acabou se conhecendo também, assim, indo mais a fundo a nossa parceria, porque eu também estudei essa questão de milhas, era porque exatamente isso era uma coisa que as pessoas já têm ao seu alcance e às vezes as pessoas não sabem. E eu comecei no marketing também por isso. Eu fazia cadastro no Google Meu Negócio e eu pensava exatamente isso. Eu digo, nossa, é um cadastro aqui que é gratuito, as pessoas não sabem fazer. Então, realmente, às vezes a gente acha que o que é ordinário para a gente é ordinário para todo mundo. E não, é extraordinário para alguém. O que eu sei, do que eu aprendi do Google, tem muita agência de marketing que não sabe porque não teve a vivência. Então, só que às vezes as pessoas não conseguem transmitir isso no perfil, fazer ficar claro. Então, é por isso a importância de conteúdos que vão fazer essa conectividade, porque a pessoa, quando vai pagar 20, 30 mil, ela quer um atendimento, sim, ela quer alguém que leve a mala dela lá na frente, né? E tu pode fazer a pessoa sentir isso de várias formas. Sabe que, né, aproveitando o que você está falando e falando sobre o foco, porque agora ficou mais claro para mim, inclusive, o que é, e eu vejo que é algo que vem antes do como fazer. Porque, assim, eu tenho um mentorado que me chama às 5 da tarde. Cara, eu preciso fazer um post hoje, tem alguma ideia? Cara, eu tenho centenas de ideias, sabe? Mas a pergunta não é essa. A pergunta seria, estou criando um posicionamento nisso, já fiz isso, o que você acha que falta? Ah, tá faltando isso e isso. Porque fazer um post, faz um post de mala. E eu acho que, principalmente, é fazer as pessoas entenderem que ter uma persona, ter um posicionamento não é exclusão, tá? Isso é liberdade. As pessoas ainda... mas eu quero vender para todo mundo. Não, tu não quer, meu amor. Tu quer vender para quem quer te pagar. Porque se alguém que não quer te pagar, tu não quer vender para essa pessoa. Então, essa coisa... mas se eu falar só sobre Disney, as pessoas não vão me procurar sobre outra coisa? Vão sim. Vão sim. Para de achar que posicionamento é uma prisão. É liberdade, é exatamente isso. Se eu tenho um posicionamento definido, se eu tenho um público definido, tem alguma ideia de conteúdo? 1 milhão que faz sentido para ti. 1 milhão de ideias que faz sentido para você. Não é só a ideia, é a que faz sentido. Senão só postar só por postar, isso aí não avança. E aí continua ano a ano. Não consigo me dar bem. Por que eu não consigo avançar? Às vezes as pessoas têm tempo e não abrem a câmera e não gravam nada. Então, como é que tu quer avançar se tu não quer fazer o básico? E uma coisa que eu vejo, você falou sobre o falar só sobre um assunto, né? Eu escuto muito isso, assim, de... mas se eu fizer a mesma coisa, eu não vou ser repetitivo? Você vai repetir, você vai ser repetitivo, mas tenha certeza que a pessoa que te assistiu semana passada provavelmente não está se assistindo essa semana. Até porque ela não botou lá, né? Você não é prioridade na vida dela. E vai vir... E Reels, por exemplo, é pra gente nova. Eu faço Reels, eu falo a mesma coisa todo dia. E vem gente diferente. Dizem que a gente tem que impactar uma pessoa até entre 7 e 9 vezes na rede social até ela, de fato, comprar algo da gente. Então, essa coisa de ser repetitiva é balela. E, realmente, isso vocês se acham muito importante. Ninguém liga para vocês, ninguém está esperando você postar o próximo conteúdo. Você é insignificante na vida da maioria das pessoas. Então, estou sendo repetitivo. Poxa, cara, você nem é tão importante. Ele nem lembra que você postou uma coisa repetitiva. Se ele lembrar, aí você está no lucro, porque digo, poxa, então Sim. você gravou na memória dele alguma coisa. Mas você falar isso só uma vez não vai fazer ele lembrar de você sempre. E a compra, ela é sobre a tomada de decisão. Como é que uma pessoa decide comprar de alguém que ela nem lembra? Que ela não viu, né? Porque é comum, eu tô indo em um lugar, aí eu vi algo e disse, meu Deus, eu preciso disso. Aí eu anoto, chego em casa, faço aquilo. Se eu não vi aquilo, eu não lembro, e aí? Aí tem um monte de coisa acontecendo, eu vou dizer, não, deixa eu olhar qual amigo que eu não tô interagindo nos últimos dias. Não, eu nem lembro que eu seguia ele. Acho que um exemplo muito bom é isso aí. Experimenta sumir, então, por uma semana e ver quantas pessoas vão te mandar mensagem. Jaisa, você está bem? Porque eu não vi mais os teus conteúdos. Ninguém, tá? Não Ninguém. vai. Ninguém. Então, por que você acha que o contrário vai acontecer? Alguém vai te dizer, Jaisa, você poderia postar menos porque você está me enchendo de tanto conteúdo. A pessoa bota o dedinho para cima ali, ela nem lembra. Passa, exatamente. É isso que eu digo. As pessoas querem se criar umas barreiras que são irreais, uns monstros irreais. Gente, só comece, por favor. E se vocês querem definições, vamos lá no Método Foco, tá tudo lá bonitinho, Show. preparado. E deixa eu te perguntar, aproveitando o teu repertório aí com várias agências, inclusive, que evoluiu de 2025 para cá, teve agências que começaram com vocês no nosso evento, né? O que você está vendo, assim, de maturidade dos que estão dando certo? Quem dá certo, né, vamos pegar o teu checklist, está fazendo isso, isso e isso, assim, para quem está... Tem duas coisas principais, porque que eu vou dizer que são ligadas ao que eu vejo, né?
Primeiro, os que aparecem mais, engajam mais, têm mais visibilidade, têm mais seguidores, têm mais curtidas. E eu não vejo essas pessoas reclamando de vendas. Então, Show. todo o trabalho de Análise. posicionamento que a gente está fazendo tá influenciando na tomada de decisão, tá? Outra coisa é pensar no setor comercial como um setor independente do marketing. Você tem que saber o que vai fazer quando essa pessoa chegar até vocês. Porque não adianta o que a gente falou mais cedo, não adianta o marketing pensa num super conceito de anúncio, de publicidade, um copywriter lindo, perfeito, e aí quando você atende, você diz, oi, R$100. Você faz isso? Não. Ponto. Não, aí não dá, né? Então, é tudo uma engrenagem. Não existe uma única coisa que é o sucesso ou a derrota da pessoa. São sempre um conjunto de fatores e as pessoas precisam entender isso, que uma coisa não exclui a outra. Você contratar uma agência não faz você não ter trabalho com marketing, faz você ter um direcionamento melhor. Mas você tem que fazer a sua parte. Você anunciar vai fazer você ter um fluxo maior, mas você vai ter que filtrar e aquecer essas pessoas. Você ser repetitivo é importante, você precisa fixar a sua marca nas pessoas. Se você não fixar, ninguém vai comprar de você. Se você só quiser vender, ninguém vai comprar de você, porque as pessoas também enchem o saco, rede social é para socializar. Então, são várias coisas, mas as pessoas continuam se negando a fazer o passo 1, que é aparecer. Sabe que você falou de... Né, e isso é legal, assim, tá? Se as pessoas estudam podcast, que nem eu estudo podcast. Eu chego a assistir 2, 3 vezes o mesmo para entender se eu entendi, sabe? Assim, tipo, tá, deixa eu ver se passou alguma coisa. Você já falou umas 5 vezes aqui sobre aparecer. Né? Ou seja, vou falar 20 milhões de vezes, pelo amor de Deus. Quando eu voltar, eu vou falar de novo e ainda vai ter gente que não vai estar aparecendo. Não vai estar aparecendo, vai estar me mandando mensagem. Ai, por favor, pode fazer um videozinho de destino. Gente, assim, eu já fui dono de agência de marketing, trabalhei 20 anos com marketing. O que é interessante? Você pode pegar a agência e falar, ó, me ajudem a vender. Vai dizer, legal, me manda isso. Ou eu posso te dar o vídeo que você me pediu e falar, me ajudem a vender com esse vídeo. Você vai dizer, nossa, maravilhoso. Eu tô chegando no aeroporto com uma malinha, você fez um anúncio, você fez um stories. É que a pessoa quer delargar, né? Não, eu não quero mais falar de marketing, eu vou delargar para uma agência. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E o que acontece também... Esqueci o que eu ia falar. Tenho essa mania, né, gente? Toda vez que eu venho, em algum momento eu esqueço o que eu vou falar. A gente estava falando sobre aparecer. Bom, esqueci. Pulamos? Vamos pulando para a próxima. Tá. Daqui a pouco eu me lembro de novo. Não, tranquilo. Falando sobre esse aparecer, tá? Eu vejo que a pessoa hoje, acho que quase todo mundo tem um telefone que dá para aparecer. Tem alguma regrinha que ele deveria usar para aparecer, já que ele está com medo de aparecer? Você está ajudando ele a aparecer sem passar vergonha. Qual é o direcionamento que vocês dão? Eu acho que principalmente começar pelos stories diários, tá? Eu gosto de dizer que você tem que postar quantos dias você trabalhar no mês. Se você trabalha 5 dias, você tem que postar no mínimo 5 dias nos stories. As pessoas precisam ver você em movimento, tá? Eu lembrei o que eu ia falar antes sobre aparecer, e a gente fala bastante sobre a gravação de vídeo, e não é só sobre um formato bem visto pela plataforma e pelo algoritmo. É neurológico, as pessoas associam melhor o áudio, o visual, a interação do que uma coisa estática. O cérebro grava mais. Então, a pessoa precisa gravar vídeo de fato. Isso não tem como crescer sem gravar vídeo, ponto. Então, não sei o Reels. Começa pelos stories. Coloca uma meta de tipo, eu vou postar algo que eu falo. Porque também, assim, compartilhar publicações de outros perfis, isso cai engajamento, tá? Isso cai engajamento. Então, se não for o teu próprio conteúdo sobre alguma coisa que faz sentido, não fica compartilhando as coisas. Se você acha uma frase bonita, escreve a frase em cima da tua foto. Concordo. É melhor. Parece que a gente combinou, tá? Semana passada a gente teve o aumento do combustível. Aí o Primo Rico foi lá e fez um vídeo. Aí o miserável, em vez de fazer a versão dele, ele vai lá e compartilha o vídeo do Primo Rico. O Primo Rico adora, só que ele já é rico. Só que exato. Aí você tá dando mais dinheiro pra ele. Ai, mas você é repetitivo, vai falar a mesma coisa, mas você vai falar com o seu tom de voz. Com a sua conversa? Você vai falar com o seu sotaque pra sua região, com essas pessoas, porque a pessoa que se conecta com você, ela não quer Primo Rico, ela quer você pertinho ali, que pode ser tocado, que pode ser ligado. Ela visto o Primo Rico, né? Senão ela contrataria a CVC. Entendeu? Ela seguiria o Primo Rico e comentaria no dele. Exatamente. Teve um monte de gente que eu fui lá e ainda comentei, disse, fulano, faça a sua versão. Recebi um dedinho de alguns e nunca saiu essa versão. Nunca mais, não gravo. Gente, eu vou dizer uma coisa.
Eu digo, às vezes, para os clientes, eu digo, para de insistir nisso. Elas, o que tu acha da gente fazer um vídeo assim? Eu digo, tu vai fazer um vídeo. Eu faço um vídeo assim para ti, se tu fizer um vídeo falando para mim. Perfeito. Aí a gente troca. Gente, na minha agência, eu sou, às vezes, muito ruim de comercial nesse sentido. Vocês vão querer me dar dinheiro, eu não vou pegar o dinheiro de vocês à toa. Eu vou fazer um negócio certo para vocês crescer. Porque senão depois vocês vão dizer, mas eu investi na empresa da Jais e não deu certo. Não deu certo, vocês não querem fazer o que a gente manda. É que é o extra, né? Eu falo muito isso. Eu tô pensando em editar um vídeo. Eu digo, ótimo, desde que você tenha feito tudo aquilo que a gente combinou. Você fez? Não. Então, deixa pra depois. A pessoa quer lá no 10 mil sem ter 1 mil. Gente, vamos começar, assim, abrindo a câmera e dizer, oi, tudo bem? Eu sou a Jais, eu trabalho com milhas. Acabei de ver uma passagem pro cliente meu, olha que legal. Deixa eu te contar essa história, olha que bacana. Pô, bacana, alguém vai te chamar e dizer, nossa, será que tem pra tal lugar? E aí, tu começa a tua conversa. Só que a pessoa quer fazer um vídeo passando um avião, não sei o quê. E hoje eu vejo assim, até vídeo real as pessoas já estão achando que é IA. Sim. Eu postei um vídeo meu no hotel, eu fui pro Panamá, um vídeo maravilhoso. Uma pessoa comentou, é IA. Eu respondi, não é não? Mandei a foto do meu pé. Obrigada. Não é não? Mandei a Quer foto dizer que o meu conteúdo tá ótimo, mas é real. Não, realmente as pessoas... É que a tecnologia, ela traz uma parte boa, mas ela também sempre cria uma deficiência. A IA está aí para nos auxiliar, mas ela também cria essa deficiência de conteúdos reais. Ela cria esse preconceito no consumidor de que não é real. E, gente, as pessoas chegam lá na agência, vocês conseguem fazer videozinho de IA comigo? Por quê, gente? Porque eu vou querer fazer um videozinho de IA contigo. Você perdeu a voz? Recuperou agora para falar comigo só? É isso, as pessoas às vezes querem muito lá na frente e não dão o primeiro passo. E eu realmente, assim, é uma coisa que cada vez eu entendo menos, essa loucura de não aparecer, de uma preservação que, gente, hoje está todo mundo aí na internet, pelo amor de Deus. Quem é visto é lembrado. Ponto. Não, e só a gente olhar os números, né? Assim, com certeza, se alguém me falar, olha, a partir de hoje, você vai garantir 1 milhão por mês, desde que você não apareça. Eu vou dizer, desinstala agora. Mas caso contrário, não venha querer falar, né? Porque a única maneira que eu sei vender mais é aparecendo. É aparecendo. E você falou algo maravilhoso, que é o quê? Se a pessoa não treina, ela não fica boa. Então não queira olhar para o Marrone que faz 6 reels por dia e dizer, eu acho que meu vídeo não ficou bom igual o dele. Que bom, né? Porque ele tá fazendo isso há 10 anos, 6 vídeos por dia. Você tá fazendo 1 por mês, quer ficar melhor que ele? Sei. Tudo tem um preço, né? Então, o preço que tu paga hoje para ter o resultado que tu tem, 6 conteúdos por dia. Isso é uma produção de conteúdo massiva. Só que daí as pessoas, às vezes, até dizem, o que eu investi na agência não me retornou. Fez um investimento de uma forma errada. Tu não está querendo entender a premissa do negócio e não quer participar. Não é... Tem preço, e nem sempre o preço é dinheiro, porque é o que eu disse lá no início. Às vezes as pessoas chegam lá para mim na agência, quanto que eu preciso investir mais por mês para ter tal resultado? Não é só sobre dinheiro, é sobre a parte dela, é sobre... A parte dela não tem coisas que a agência não vai conseguir fazer. E o stories ali no dia, oi, tudo bem, eu tô aqui com o Marrone. Gente, não tem como fazer por vocês. Primeiro que a agência vai te cobrar muito caro, se ela for fazer. Quanto mais produção de vídeo, mais caro. Mais caro é o mensal, gente, pelo amor de Deus. O vídeo hoje é o que todo mundo quer. E assim, eu já trabalhei como agência que a pessoa pegou um funcionário meu e disse, olha, eu quero um funcionário teu. Você tá tudo bem? 12 mil reais, tá certo? E a empresa falou, ótimo, eu tenho dinheiro, mas era uma indústria. Agora a agência querer que você poste 20 conteúdos para ela no Stories e que tu cobre o quê? 500 reais, 800, 1.000 reais, ela já faz uma choradeira. Já te manda um áudio de 2 minutos perguntando se não dá para baixar. Eu acho que às vezes falta umas contas de cabeça. Né? O meu sogro que diz, faz aí tuas contas de cabeça. Porque tu tá investindo um valor mensal. Por que não aproveitar aquilo da melhor forma possível, que é fazer o que a gente está pedindo? Ou se tu tem pouco investimento, por que tu vai investir em algo num terceiro se tu pode fazer coisas que não custam isso e daqui a pouco investir um pouco mais num anúncio mais direcionado? Gente, se tu tem dinheiro para investir, investe, pega uma pessoa para caminhar do teu lado 24 horas e produzir o teu conteúdo. Mas se não tem, faça essa conta de cabeça. O que eu posso fazer para melhorar esse investimento que eu estou fazendo? E no caso da agência, sempre vai ser a produção de conteúdo pessoal. Isso sempre vai ser uma ajuda para a agência. A maior ajuda que tu pode fazer é participar, é dizer o que tu quer, por exemplo, o pessoal da agência de viagem viaja para alguns lugares. Gente, quando vocês estão em viagem, eu fico louca quando eles dizem, eu estou viajando amanhã. Eu digo, que bom.
Que bom que me Que avisou. bacana! E a gente poderia programar várias gravações, que tu podia falar várias coisas, lembrar de histórias que vão criar conexão com o público. Tá bom, então tá bom. Não deu tempo. É que não deu tempo. Ah, sério. Gente, Ficou 2 horas no avião. todo mundo tem tempo para abrir o celular e falar: oi, bom dia, como vocês estão? Tô fazendo isso do meu trabalho hoje. Você ficou 2 horas no avião e não deu tempo. Eu canso de editar vídeo, gravar vídeo. Pode olhar, toda viagem minha tem 10 vídeos. E isso aqui é muito legal, tá? Pra ajudar o pessoal. Gente, eu faço 6 vídeos por dia. Eu tenho um perfil que no Instagram tem mais de 100 mil seguidores. Desses 6 mil, pelo menos 3 dão errado. Pode olhar lá, tem 1.000 visualizações. Aí você pensa, pô, o cara tem 100 mil, ele bateu 1.000, ou seja, ele alcançou 1%. Aí você tem 300, você fez um vídeo, deu 40. Os teus 40 é melhor do que os meus 1.000. É só você fazer uma conta de cabeça. De cabeça, mas as pessoas querem chegar nos 100 mil sem passar pelos primeiros 100. Volta a isso. As pessoas, às vezes, querem olhar problemas que estão lá Que não muito existe na ainda, né? frente. Muito na frente. Talvez nem chegue. Sabe? Eu falo o seguinte, a pessoa diz, cara, eu fiz um vídeo de 300, bateu 40. Eu digo, cara, parabéns. Nossa, vamos repetir? E aí eu sei que a pessoa fica estranha do tipo, como assim parabéns? Sim, eu tenho 100 mil, bati 1.000, eu dei 1%. Tu deu 40, tu bateu 12%. Eu tô quase pensando em fazer um curso contigo. A pessoa dá uma risadinha. Uma risadinha. Mas é que se você entendeu, você fez algo que 40 pessoas prestaram atenção. Eu tenho 100 mil e 1.000 prestaram... Vergonhoso, só que amanhã eu vou repetir mais 6. E nessa questão, assim, o digital, ele deu uma tirada das pessoas da realidade. Outro dia eu falei para alguém lá na empresa, assim... a pessoa falou, foi 90 e poucas visualizações, um stories. Só 90 e poucos. Eu digo, tá, mas a tua igreja... Tem quantas pessoas lá na tua igreja? Tem 80. Eu digo, amiga, tu falou mais do que a tua igreja inteira. Então, tu acha pouco as pessoas que tem lá. Não, olhando por esse lado. Então, as pessoas querem visualizar muito lá na frente e se perdem de si. E o que importa, no final do dia, é quem tu é, o que tu faz, o que tu resolve. Porque é só o que tu faz que vai fazer a pessoa fazer contigo e não com o fulano. Porque a passagem é a mesma, o destino é o mesmo, a companhia aérea tem as 3, 4. Então, assim, é a tua visão que traz. E por que esconder isso a 7 chaves? Pra que dificultar a venda, né? Não quer vender? Não quero vender. Às vezes as pessoas não querem vida fácil, é triste, viu? Tô aposentado. Eu sempre tinha a conclusão que a pessoa tá aposentada. E eu digo, cara, um dia quando eu me aposentar, eu também não vou criar conteúdo. Porque eu vou nos eventos. E a pessoa diz, cara, tu faz muito conteúdo. Eu digo, sim, eu preciso pagar as contas ainda. Talvez tu não precise, mas eu preciso. E por incrível que pareça, quanto mais conteúdo eu crio, mais quanto eu pago. Talvez para você é o contrário, né? Não, quanto menos você cria, mais você paga. Mas aí o que o cara tem que fazer? Eu invisto 100 mil por mês em anúncio. Cara, e assim, vamos lá, vou fazer minha última pergunta para depois a gente ir pro final. Como é que tá para investir em anúncio hoje? Não tá cada vez mais caro? Tá cada vez mais desafiador, vamos colocar assim. A Meta deu uma atualizada ali Nos impostos? Não só no imposto, no Andrômeda lá, que é a inteligência dele dos anúncios. Ele deu uma atualizada, tirou algumas coisas, trouxe algumas métricas bacanas. Mas o imposto, eu acho que foi o maior impacto, assim, hoje ele come ali 13% já na hora que tu bota. Então, a pessoa tem que saber aproveitar mais oportunidades. E aí é o que eu digo, principalmente quando tu vai pensar em investir em anúncio, você tem que estar preparado para filtrar e aquecer. Não pense em anúncio sem pensar em filtrar e aquecer. Filtrar e aquecer é o que tu faz. Foi o que tu acabou de dizer. Eu não deixo nem falar com o meu estagiário, porque eu que vou acompanhar a pessoa por 1 ano. E aí, às vezes, as pessoas não querem fazer 2, 3 perguntas que ele já vai responder em que momento a pessoa está. E viagem é uma coisa que as pessoas costumam fazer mais de uma vez, então a recorrência pode ser muito boa. Por que não estar sempre lembrando aquela pessoa que talvez não fechou agora? É aquilo, né? O entrar da porta para dentro do teu estabelecimento no digital é estar na tua DM, estar no teu WhatsApp. Então, as pessoas querem só fazer conteúdo, ou só fazer anúncio, e às vezes não querem dar atenção para todo um mail que ela já tem. Pensar em uma chamada diferente, pensar em estratégias comerciais de chamada, lista de transmissão, sei lá, as pessoas só querem, entra mais. O marketing não dá ali de quente, mas, poxa, você também não quer ajudar, né? E assim, é que o pessoal que veio para a internet, que não tem empresa, eles não têm essa cultura de entender que, muitas vezes, numa empresa, você demorava 1 mês para fechar com o cliente.
Você ia lá, eu te apresentava um projeto, daí eu te entregava, daí eu te ligava, daí a gente marcava, daí vinha teu marido, aí não sei o quê. Aí final do mês eu dizia, tem um fecha-mês. Um mês inteiro pra fechar, te cobrando a cara. E ligando, tá? Não é mandando oi no WhatsApp. Você via, poxa, o Rodrigo tá ligando, tem que dar um retorno pra ele. Aí hoje eu te passo o orçamento, você não me retorna e eu não te retorno mais. E eu que fico brabo ainda, né? Porque os clientes não retornam mais o orçamento. Mas é o papel do cliente, ele seguir a vida dele e você lembra ele. Eu falo muito isso, É assim. o que a gente falou mais cedo, né? Tipo, as pessoas não estão só esperando por você na vida. Elas têm ali, tem filho, tem escola, tem almoço, tem conta, tem 1 milhão de coisas para pensar. E ainda tu invadiu ali a rede dela, tu acha que a pessoa vai ficar... Não, tenho que responder o fulano. Meu amigo, você não é tão importante assim, volta. E tem outros problemas na vida dele, né? Sim. E talvez a viagem é uma solução, mas tem outro problema, um imposto, o carro, não sei o quê. E foi. Só que o cara lá do imposto do carro, ele cobra ele, né? E aí, fulano, olha só, vamos fechar aquele seguro. E aí você nunca mais chama. Ainda fica brabo quando vê ele na rede social. Tá indo viajar e nem me retornou. Chama lá, oi, fulano. Eu chamo direto. Oi, Jais, eu te mandei uma mensagem lá no WhatsApp. Ok, vou ver. Pronto, o cara vai lá e vê. E às vezes é algum problema, né? A sequência do marketing é processos comerciais. Por mais que você seja uma única pessoa na empresa, a pessoa tem que ter a sensação de que existe uma estrutura, de que existe responsabilidade, e aí ela vai passar o Pix sem problema. Mas enquanto você aparecer que você está apagando fogo o tempo todo, que você está dando um jeito, você está correndo, ela não vai ter a confiança. E como a gente falou, o preço não é o primeiro decisor. É a confiança sobre essa pessoa vai estar ali se algo faltar, se algo der errado. Então, as pessoas precisam ter essa clareza de ter processos bem claros, mesmo sendo uma única pessoa. Quanto mais profissional você parecer, mais fácil vai ser a venda. E tu falou algo que para muita gente é uma barreira, mas na verdade é uma facilidade. Quem tem funcionário entende que é o quê? Mas eu faço tudo. Que bom, então você domina todas as etapas. Agora, quando você tiver 2 estagiários, home office, que tu não sabe, tu mandou oi e o fulano não te respondeu, aí você começa a ter um problema. Mas se você faz tudo, você vai ter meia hora que você é o comercial, meia hora que você faz cotação, meia hora que você é marketing, e você repete isso várias vezes durante o dia, né? Sim. Porque tem gente que te ouviu e vai dizer, mas eu faço tudo sozinho. Que bom, eu trabalhava muito melhor quando eu fazia tudo sozinho. Só que hoje o negócio é um pouquinho grande para que eu faça tudo sozinho. Não, e processos é a base do crescimento, porque nesse momento que tu vai chamar um estagiário, se tu não tiver um processo bem claro, se tu não souber o que está fazendo naquele setor que tu vai botar a pessoa, tu vai acontece muito, eu já passei por isso uns anos. Não consegue ter tempo de ensinar a pessoa. Sim. Porque o processo não está claro. Então, tu vai ficar assim, tu chama alguém para te ajudar, mas aquela pessoa não te ajuda porque tu não consegue passar para ela o que ela tem que fazer, porque o processo não está claro. E aí o crescimento trava. E aí as pessoas, por que o fulano cresce e eu não cresço? Clareza. Eu gosto de dizer, eu dou o exemplo sempre, inclusive nas lives, que é que nem quando o teu filho quer te ajudar na cozinha. Mãe, o que eu faço? Daí tu fica achando umas tarefas inúteis pra ele. Pode abrir tal coisa pra mim? Daí ele abre e te traz em 3 segundos. Daí tu pensa, daí tu dá outra coisa. Porque como tu não passou pra ele o processo, olha, o pão que a gente tá fazendo é assim, assim, assim. Tu não pode dizer pra ele, não, vai sovando até tu sentir o ponto, não. Aí tu fica pedindo, não, pega a vassoura, pega não sei o quê. Pra ele não é legal porque ele não ajudou e tu ainda tem que ficar mal porque tu acabou, né, não sendo útil. Eu vejo isso assim, e na internet é a mesma coisa. Mas eu não sei qual é o papel da agência. Conversa. Eu falo o seguinte, manda uma mensagem pra pessoa. Manda uma mensagem. Eu fico realmente assim, não é chateada, não levo pro coração, mas fico chateada de ver algumas pessoas que às vezes fazem coisas por conta, pagando a agência. Eu digo, mas se tu teve a oportunidade de gravar um episódio com outra pessoa, por que não avisou antes? Vou ser entrevistada. Pô, fala com antecedência. O pessoal de viagens tem viagem marcada, é o ouro do conteúdo. Você vida na real, viagem, né? Vida real. E aí as pessoas ou não falam nada, ou falam em cima da hora. Eu digo, poxa... E porque eu vejo... Não é que eu seja vidente, mas a gente já viu isso tantas vezes que a gente acaba vendo o futuro. A gente sabe que em algum momento essa pessoa vai entrar numa frustração de não enxergar o resultado, porque ela também não está enxergando que tem várias coisas que contribuem. E a agência está ali para ser um braço. A gente entende de comunicar, a gente entende da parte técnica, da onde a gente estudou. Mas quem está ali na ponta, no negócio, no dia a dia, no atendimento, é tu. Então, tu tem que trazer essa devolutiva para a agência.
quanto mais a pessoa se envolve, mais resultado positivo ela tem. É matemático. E tu sabe que, assim, eu vejo isso claro, inclusive porque eu fui agência e hoje tenho agência me ajudando. A agência é o teu braço de inteligência na comunicação. Exatamente. Então, se eu fizer perguntas burras, eu vou ter respostas burras. E se eu não perguntar, então, aí ferrou. Mas eu posso falar, olha, eu estou indo viajar para a Argentina. Quais conteúdos eu posso criar para te ajudar? Nossa, isso é o sonho de tu chegar segunda-feira e ter uma pergunta dessas na tua caixinha. Com certeza. Olha, eu gostaria desse, 20 segundos, assim, pronto. Daí vocês trabalham E ainda mais vocês, né, gente, de viagem, que vocês fazem roteiro para os outros, vocês não têm o roteiro da viagem de vocês? Vocês não sabem os lugares que eles vão ir? Vocês sabem, vocês podiam passar ali o roteirinho para a agência ia ajudar, com a ajuda da inteligência artificial, e organizar as coisas para vocês, dar mortinho. Pronto, todo mundo feliz. Mas as pessoas não... Eu não entendo essa questão assim. Às vezes as pessoas têm medo de pedir para a agência. Não tem Pra porquê. cobrar mais? Vai cobrar mais se eu mandar uma mensagem. A gente está ali para auxiliar. Não é advogado que cobra por O sucesso do cliente é o nosso sucesso, né? Porque se ele está vendendo e o negócio dele está perdurando e está crescendo, isso é um reflexo do sucesso do trabalho, do apoio, da consultoria, da mentoria, da nossa participação. Então, a gente também tem interesse que o teu negócio dê certo. Mas o meu interesse não pode ser maior que o teu. Tu tem que ser o maior interessado que o teu negócio dê certo. Total. Eu vou falar algo para encerrar minha parte e que tu vai poder usar como corte, tá? Que é o que acontece. Assim, eu tive agência, como eu disse, trabalhei como estrategista de marketing muito tempo. Quando a empresa usa uma agência e ela tem resultado, ela fala que legal, nós tivemos o resultado, ou seja, eu ajudei. Quando ela usa uma agência e dá errado, de quem é a culpa? Da agência. E aí? Ou seja, pois é. Eu vendo algo que, se a pessoa gostar, ela vai dizer que legal, mas eu ajudei. Se der errado, ela fala, tá vendo? Você fez errado. Você fez errado. Ou seja, é difícil essa vida de agente. Ai, é difícil. Mas a gente está aí para melhorar também. Eu tenho uma missão muito clara, assim, que é ajudar principalmente esses pequenos negócios, profissionais liberais. Isso já vira uma missão pessoal, né? Eu trabalhei a serviço do Google há alguns anos e eu visitei muitos negócios e eu via que realmente, assim, a diferença de quem tem sucesso e quem não tem é clareza, gente. Parece balela, mas é que a pessoa tem muito claro quem ela é, o que ela faz, o que ela entrega. Tem muito claro processos de setores, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo uma única pessoa. As pessoas acham que é porque aquela empresa tem muito dinheiro. Mas, às vezes, as pessoas têm muito dinheiro porque elas construíram, né? Então, não é. É clareza. É definição da onde eu tô indo, da onde eu tô para onde eu tô indo, muito nítido. E trabalho, gente. Não tem como não... É tempo, né? Não tem milagre. Na cadeira, cara no celular e vamos embora. É tempo e dinheiro. Se tu tem tempo e não tem dinheiro, vai aproveitar esse tempo. Tem muito dinheiro e não tem tempo, também dá certo também, mas... tem que entender que se às vezes tu tem pouco dinheiro, mas tem tempo, aproveite esse tempo fazendo coisas que estão ao teu alcance. E gravar stories está ao teu alcance. É uma tarefa do dia. É tão importante quanto pagar imposto. Com certeza. Tão importante. Nesses dias eu fui num podcast e falei sobre isso. Eu disse, olha, dentro da minha empresa tem um setor de conteúdo. Eles falaram, então é por isso que dá certo? Provavelmente, tem um setor de conteúdo. O dia que eu não passo por lá é como se eu não tivesse ido no RH. Como se eu não tivesse feito uma cotação para alguém. É tão importante quanto. Sim. Só que as pessoas fazem quando dá tempo, Quando né? dá. Nossa, hoje foi uma correria. Então, hoje tu não olhou teu financeiro? Tu não pagou os boletos que tinha para hoje porque não deu tempo? Não, os boletos eu paguei. Pois é. As pessoas precisam colocar a geração de conteúdo como rotina de trabalho. Isso não é um lazer, isso não é quando dá, isso não é quando sobra. Isso é uma parte importantíssima, se não uma das principais para o teu posicionamento, com certeza, mas para o funcionamento da empresa é uma grande digital. Engrenagem. Se a empresa é digital, aparece. Então, gente, você não quer aparecer. Poxa, as pessoas às vezes são difíceis. É como tu não abriu teu mercado hoje, né? Tô com o meu mercado fechado e eu quero que alguém compre. Nossa, não deu nenhuma venda hoje. Você viu que a porta estava fechada? Tá com a porta fechada. Nossa, é verdade. Ninguém foi lá hoje. Exato, é bem por aí. E para finalizar, como é que tu pode ajudar o pessoal que tá chegando agora? Fecha para nós aí. Bom, gente, a gente já está aí 6 anos no mercado com análises, né? E a gente pode atender o pessoal de várias formas, seja ela nesse acompanhamento inicial, com o método foco, com uma mentoria, onde a gente ajuda a fazer essas definições e dar um pontapé inicial, porque eu sei que tem bastante gente que faz as coisas por conta e eu acho isso muito bacana. Mas a gente também pode ser esse braço, essa terceirização, né, da agência, se a pessoa já entende aonde ela está, para onde ela quer ir, e tem tudo bem definido, a gente consegue, sim, potencializar os resultados dela, seja com anúncio, seja com a criação de conteúdo, seja com site,
Sulmilhas foi produzido pela Os Análise. meus sites são todos com vocês. Né? Então, assim, a gente pode auxiliar. Mas, principalmente, a gente pode trazer a pessoa para esse ponto zero do posicionamento dela, que é o ponto de partida. Eu acho que isso é o maior diferencial da agência, porque nunca foi o meu interesse, assim... Claro, todo mundo quer dinheiro, né? Eu quero dinheiro, não sou filantrópica, quero dinheiro. Mas eu também tenho, como eu falei, uma missão pessoal de ver o potencial das pessoas, de coisas que ela tem acessível, que elas podem fazer. Então, a gente, acho que o nosso maior diferencial é trazer a pessoa para esse ponto zero do posicionamento, onde ela consegue, se quiser, continuar sozinha. Show. Eu deixo o teu Instagram, deixo o Instagram da Análise aqui, pode ser? Com certeza. Então tá bom. Pessoal, vai estar aqui para vocês. E quem quiser ver a Jaisa, né, entregando mais conteúdo presencialmente, dia 17 e 18, no Sulmilhas, né? Inclusive, nós estaremos lá com um mini estúdio de gravação de vídeo para o pessoal já sair Isso é legal, do hein? evento com um vídeo gravado, aquele vídeo que a gente, rápido, 15 segundos, pode dar para usar no seu anúncio, se quiser. Então, a gente está com uma coisa bem prática lá, além de todo o conteúdo que a gente vai compartilhar, o conhecimento que a gente Show tem de aí. bola. Vai ter surpresas, então. Vai. Show. Quero te agradecer de novo aí pela presença. Te vejo, né, no Sulmilhas pessoalmente daqui a alguns dias, Daqui a né? alguns A 2 semaninhas menos aí que o pessoal vai estar assistindo. Na descrição, todos os links aí para falar com a Jaisa. E quem puder, dia 17 e 18 de abril, no Sulmilhas. Tá, gente? Valeu, obrigado e até a próxima.